Nós estamos de volta contando a história da Banda Chama nesses nossos 20 anos e hoje falando um pouco sobre a nossa vinda lá do bairro Limoeiro, quando nós viemos para o centro da cidade, ali na Praça Cesário Alvim. E nesse período, que é conhecido como período universitário da Banda Chama, por que universitário? Porque nessa época, a maioria dos membros que estavam lá, aqueles novatos que chegaram, eles faziam faculdade. Então, e eram todos bem jovens, bem mais jovens do que os remanescentes da banda que estavam lá. Então foi conhecido como período universitário. Estavam conosco lá Paulo Soares, Adriele Lopes, João Vitor Albuquerque na percussão, Tiago Mafra na guitarra, e para o lugar do Luciano Rust veio o Bruno Correia para a bateria. Essa equipe saiu lá do bairro Limoeiro, daquela casa que eu já mostrei nos episódios anteriores, e nós viemos ali para o centro da cidade, onde hoje tem o Subway, né? Naquele beco ali, foi onde nós começamos a preparar o nosso disco 3, o CD Recomeçar. Esse riff que eu fiz aqui no começo é um riff muito conhecido, né? Ficou muito conhecido esse riff. Foi uma das primeiras músicas que eu escrevi para esse disco. Ali então nós ensaiamos esse CD, preparamos, foi um período muito rico da história da Banda Chama, por quê? Foi quando nós conhecemos o Padre Fábio de Mello também, e nós começamos a tocar com ele em várias cidades aqui do leste de Minas. Tem histórias memoráveis da nossa viagem a Piedade de Ponte Nova, debaixo de chuva, percussão molhando todinho em cima do carro, e o motorista fazendo muita raiva na gente. A nossa ida também lá em Viçosa, no anfiteatro lá da universidade, foi um show maravilhoso e memorável, com aquelas duas vozes que talvez foram as que mais combinaram aqui na Banda Chama, que era a voz da Adriele Lopes e da Paula Soares. Uma pena que a Adriele também ficou pouco tempo na banda, ficou basicamente um ano, e quando nós viemos para o centro da cidade, a Adriele já não estava conosco. Quem veio para o lugar da Adriele foi a Josi Rocha, lá de Inhapim. E como eu sempre disse aqui, as nossas histórias, as nossas gravações, elas sempre tiveram algo em comum. Sempre nós estávamos lá no estúdio gravando o CD, às vezes aquela pessoa que preparou o disco todo, que conheceu as canções, que viu o porquê daquelas letras, ela às vezes na hora da gravação, ela saía, não sei o que acontecia, do nada a pessoa saía, arranjava alguma outra ocupação, arranjava uma outra atividade e acabava deixando a banda. E nesse CD, Recomeçar, não foi diferente. Quem começou a trabalhar esse disco conosco foi a Adriele e a Paula, que começaram a passar os primeiros tons, as primeiras nuances dessas músicas. Logo depois que eu saí da Adriele, veio a Josi. Depois, já gravando, a Paula Soares sai, e quem gravou definitivamente esse disco foi a Josi, que veio depois, já no finalzinho das preparações desse CD, e foi a Josi quem gravou. Como eu falava há um tempo atrás, tem uma ligação, um elo muito grande entre o primeiro, o segundo e o terceiro disco. Por quê? Esses discos foram temáticos, ou seja, eles tinham um tema central. O tema do primeiro disco foi o Espírito Santo. E até a frase que eu encontrei para definir o Espírito Santo: um fogo que queima sem machucar. Esse foi o tema do primeiro disco. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. No segundo disco, que foi o Herdarás, o tema central foi esse: Herdarás, herança. A herança que nós adquirimos pela morte de Jesus na cruz. Jesus, a segunda pessoa da Trindade. O terceiro disco, Recomeçar. Para nós realmente seria um recomeço. Eu ainda não havia tomado frente e ficado responsável pela gravação de um disco, né? Mesmo estando na banda desde o começo, tendo fundado a banda, o primeiro disco, quem trabalhou essa parte de captação de dinheiro, de pagamentos, na época ainda era Luminares, então o Júlio Leimar, Júlio da padaria, foi quem correu atrás e resolveu essa parte burocrática.
Com a saída dele depois na mudança de luminares para a banda Chama, aí já assumiu ali o Rony, o Luciano, que tinha um jeito mais fácil de lidar com essa parte burocrática. No segundo disco, o Luciano ainda era o nosso coordenador. Então ele também é que correu atrás de tudo, né, juntamente com a gente, mas quem dava a palavra final ali era o Luciano. Nesse terceiro disco, como o Lu já não estava mais, eu tive que assumir também essa parte. Além das composições, também a parte de captação de recursos. Não foi fácil, como não é fácil até hoje. A gente não tinha um teclado, e acabou que o teclado que foi gravado, o CD, eu acabei comprando, ele adquirindo para a banda também. São inúmeras histórias. Eu tenho dito que aqui a gente tem contado o grosso das histórias. E quem quiser conhecer mais e melhor a nossa história, pode nos visitar aqui no nosso estúdio, na Vila Dom Carloto, que é essa vila aqui atrás da Igreja Conceição. Nós estamos aqui sempre aos domingos, às 9 da manhã. Se você quiser vir aqui conhecer a nossa história, tirar alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. Então, esse terceiro disco, Recomeçar, nessa trilogia, ele então vai falar de um Deus Pai. Um Pai que nos convida todo dia a recomeçar. Caiu hoje, Deus nos convida. Se você, porventura, cair amanhã de novo, Deus continua te esperando. Outra particularidade desse disco também é que nele nós já começamos a não colocar mais foto da equipe, né? Os membros já não entram mais na capa do CD. Você pode me perguntar, mas por que vocês não colocam? Porque por essa variação. A pessoa às vezes começa um trabalho com a gente, quando chega na gravação ela sai e há uma rotatividade de membros. Não é fácil isso aqui. 20 anos nós estamos aqui pela graça de Deus, porque não é fácil. Onde você são, tem tantas pessoas juntas, muita gente junto, é difícil as cabeças pensarem numa mesma direção, né? Mesmo nós que aqui buscamos ser guiados pelo Espírito Santo, muitas vezes alguém tem um pensamento diferente do outro e nós, como amamos, né, e devemos amar os nossos irmãos, a gente acolhe sim a opinião de cada um, ninguém é obrigado a ficar aqui, né? Portanto, a gente optou por não colocar mais fotos de membro, por quê? A pessoa fala, mas cadê aquela moça que estava na capa aqui? A gente teve muito disso no disco 2. Mas cadê aquela menina que estava na capa aqui? Agora tem uma loira, tem uma morena, e cadê aquela menina? Não está mais? E a gente ficava tendo que dar explicação. E às vezes pedia um tempo de evangelizar uma pessoa, explicando por que fulano saiu, por que fulano deixou de sair. Então, esse disco 3, que é o Recomeçar, nós optamos por colocar a mão de Deus segurando a mão do homem, né? Uma mão que não se cansa de segurar a mão do homem para levantá-lo, para colocá-lo em caminhada de novo. Portanto, nesse disco nós já não colocamos mais as fotos dos membros, mas no encarte, na parte interna, nós colocamos lá quem participou daquele projeto. Aí você depois pode pegar o seu encarte em casa aí, você vai ver quem participou daquele projeto, onde é que ele foi gravado. Lá no Pro Audio Studio do Celso, nosso grande amigo, que trabalhou esses 3 discos. Esses 3 discos são importantíssimos na nossa história. Não só por ser o começo da história, porque é onde a gente fundamenta, né? Uma casa, por exemplo. Você não começa a casa pela laje, mas pela base, pela fundação. Então esses 3 discos são importantíssimos para nós, porque ali nós moldamos o nosso caráter musical, nós moldamos também a nossa forma de expressão. O disco 1, que era um disco muito superficial, mas ele contém a nossa essência, porque ele não foi assim inspirado num outro disco, por exemplo. É uma inspiração divina e interna nossa. O disco 2, que é o Herdarás, eu já tive uma inspiração de um outro projeto, de um outro trabalho. Tiago Mafra, ele me apresentou a banda Novo Som, que é uma banda evangélica, e eu me tornei fã dos caras e ouvi demais o CD deles, que me ajudou a me inspirar a escrever as músicas do disco 2. Esse disco 3, a minha inspiração, se assim eu posso dizer, é de um CD da Quênia, que já tinha um violão mais na cara, e eu pensei assim, puxa vida, é isso que eu quero para mim. Um disco mais clean, com uma facilidade maior para se ouvir as vozes, não é isso que eu quero fazer. E eu então escrevi um CD todo assim, com um violão mais na cara. As canções, eu vou falar no próximo episódio de cada uma delas, qual foi a inspiração, como é que foi escrita cada uma daquelas canções. Mas é já para você ter uma ideia de que esses 3 discos eles têm uma ligação muito grande entre eles. E
Depois desse disco 3, nós ficamos 7 anos sem gravar. Mas isso é uma outra história para um outro pôr do sol. Que você possa beber dessa água tão limpa que nós oferecemos através das canções da Banda Chama. Esse é o episódio de hoje. Um episódio que conta sobre a ligação entre os CDs e falando já um pouquinho já das alterações que tiveram dessa equipe da formação universitária, que trouxe mesmo um renovo para a Banda Chama. A gente precisava daquilo. Eu acredito que tudo que aconteceu na história da Banda Chama até hoje é porque precisava acontecer. Aqueles que passaram aqui, os que ficaram um mês, os que ficaram um ano, todos eles deixaram aqui um pedacinho de si para que nós pudéssemos nos completar com a história uns dos outros. Fique com Deus. Até o próximo episódio. Eu preciso de você, Jesus, me aquecer em sua luz, é entregar a ti meu coração, caminhar rumo à salvação. Finalizar esse episódio, não é bem uma história, mas é uma lembrança, uma recordação boa de um tempo que nós passamos lá no Sítio Bom Jesus, lá em Manhumirim, e foi para esse evento que acontecia lá todo o período do carnaval que eu escrevi essa canção que falava justamente daquilo que acontecia lá. Eram 3 dias de oração, então nesses 3 dias quero me encontrar, porque lá era lugar de se encontrar com Jesus, se encontrar consigo mesmo, né? Cada minuto eu vou aproveitar, eu vou cantar como nunca cantei. Minha alegria quero espalhar, com o meu sorriso te contagiar, eu vou louvar como nunca louvei. Essa música é um axé daquele tempo que a gente ainda não tinha encontrado o caminho ideal da banda, que só foi encontrado de verdade, e eu acredito, a partir do disco 4. Que ainda é uma história para daqui uns 2, 3 episódios que a gente vai falar desse CD. Mas eu vou lembrar que essa canção, então, que foi escrita justamente para esse encontro lá no Sítio Manhumirim. Era assim, ó. Nesses 3 dias quero me encontrar, cada minuto vou aproveitar, eu vou cantar como nunca cantei. Minha alegria quero espalhar, com meu sorriso te contagiar, eu vou louvar como nunca louvei. Eu vou pular num pé só, levantar os braços e agitar pra valer, louvando a Jesus Cristo, que entrou em minha vida e mostrou seu poder. E vou cantando assim, cantando até o fim, que sou feliz demais. Jesus me libertou, seu amor me conquistou, o mundo não me ganha mais. E vou cantando assim, cantando até o fim, que sou feliz demais. Jesus me libertou, seu amor me conquistou, o mundo não me ganha mais. É isso aí. Deus abençoe você, continue nos prestigiando, continue buscando conhecer mais a história da banda, a nossa essência, que está nos discos que nós gravamos, que se encontram em www.bandachama.com.br. Você pode também nos encontrar no Facebook, facebook.com/bandachama. A gente se encontra lá.